Abrir a palavra do Senhor já no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. A partir do verso de número 22. Nessa breve reflexão desta manhã, Mateus 14, a partir do verso de número 22, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Amados, há um hino do nosso inário, o hino de número 110, cujo título é Crer e Observar. E é interessante o que a mensagem deste hino passa, não é? No seu coro, ele diz assim: crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. E é interessante porque quando nós cantamos as músicas, entoamos os louvores, não passa pela nossa cabeça a dificuldade que é obedecer a uma orientação, a uma ordem, a uma palavra vinda do Senhor Jesus. Muitos, ao cantarem, imaginam que o passo em direção à obediência é um passo tranquilo. Muitos acham que você observar os preceitos de Deus, você seguir uma vida de acordo com os ensinamentos da palavra do Senhor é algo fácil, não é? Resumido apenas na letra de algumas canções ou de alguns hinos. Mas a verdade é que cada música, que cada poema, que cada declaração é um desafio diário na vida do cristão, não é? O cristão olha para a palavra de Deus, ele se depara com os ensinamentos dessa palavra, ele vai à casa de Deus, ele ouve uma mensagem, ele liga o rádio, ele liga a televisão, ele está em contato com a palavra é ministrada, há o desafio da obediência, e toda vez que nós somos desafiados a obedecer, não pense que é um passo fácil, não pense que é um passo tranquilo, não pense que é um passo, não é, sem dificuldades. Pelo contrário, o caminho em direção à obediência é um caminho de perseverança,
é um caminho de muitas dificuldades. É um caminho que muitas vezes você vai refletir e vai pensar se está realmente caminhando da maneira correta. Mas quando perseveramos, nós colhemos os benefícios da obediência. O texto que nós acabamos de ler nos fala sobre um momento singular na vida dos discípulos de Jesus. Jesus estava ensinando as multidões, e a Bíblia diz que ele estava no meio do deserto, ou estava no deserto, mas estava perto, não é? Do mar. E aí então ele pede aos seus discípulos que entrem num barco e atravessem, não é, o mar para o outro lado. E a Bíblia diz que no meio da travessia as condições do tempo começam a mudar, não é? O vento começa a soprar mais forte, as ondas começam, não é, a balançar mais. E aí naquele momento, não é, as circunstâncias começam a não deixar os discípulos tranquilos naquela viagem que deveria ser uma viagem tranquila. A Bíblia diz que eles tiveram medo, e tiveram medo no meio da travessia. Tiveram medo porque as circunstâncias iniciais já não eram as mesmas, e ali eles já perderam o controle da situação. E é interessante porque as nossas vidas são semelhantes a este barco, né? Nós pensamos que estamos no controle do rumo da nossa vida, como aqueles discípulos pensavam que estavam no controle do rumo daquele barco. E no meio da viagem, no meio da caminhada, no meio, né, do nosso destino, as circunstâncias começam a mudar, indiferentes às nossas próprias vontades. As circunstâncias mudam, as ondas começam a bater mais forte, o vento começa a soprar mais forte. E aí, aquele que tinha muita segurança na sua vida, aquele que tinha convicção, aquele que sabia, não é, que daria passos firmes em direção ao seu destino final, já não tem tantas convicções assim. Os discípulos que saíram confiantes, depois de ouvirem as mensagens de Jesus, eles, no meio da sua travessia, começam a sentir medo. Você já sentiu medo em algum momento da sua vida? Já sentiu medo e já se sentiu como se tivesse perdido as rédeas da sua caminhada? Já houve momentos que você olhou para os lados e só percebeu ondas batendo na beirada do teu barco e o vento soprando forte, parecendo que o barco da sua vida iria, não é, ser derrubado e ali você perder, não é, a sua própria vida? Os discípulos, irmãos, estavam em circunstâncias adversas, talvez circunstâncias que eles jamais tinham passado, não é, a ponto de deixá-los com medo. Por que eu digo isso? Alguns dos discípulos de Jesus eram pescadores experientes. Você tem ali André, você tem Pedro, não é? Você tem João, você tem homens que estavam acostumados a fazer travessias de barco, a pegar tempestades, a pegar o tempo adverso. Então, para que todos tivessem medo no meio daquela viagem, eu chego à conclusão que aquela tempestade, aquela adversidade, não era uma adversidade, uma tempestade comum, era algo que extrapolou, passou aquilo que eles estavam acostumados a experimentar. E aí chega Jesus no meio daquela confusão toda, e Jesus chega de uma maneira que eles jamais pensariam que ele pudesse chegar. Como é que Jesus chega no meio da confusão? Não é? Andando por sobre as águas, e aí eles começam a ver, não é, um vulto, e a Bíblia diz que eles comparam aquele vulto a um fantasma, e aí ficam mais apavorados ainda. Se já estavam preocupados com as ondas, se já estavam preocupados, não é, com o vento, se já estavam preocupados se o barco ia aguentar ou se não ia aguentar,
agora me aparece uma assombração no meio disso tudo, não é? E agora é que eu realmente vou perder o rumo da minha vida e vai acabar aqui, vai acabar. Mas quando Jesus, ele abre a sua voz, a sua boca, não é? Ele diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. A palavra de Jesus no meio da confusão é sempre uma palavra de esperança. A palavra de Jesus no meio da confusão é sempre uma palavra de acerto, aonde todo mundo, né, estaria imaginando, né, que talvez ali fosse o final da existência deles. Jesus diz: olha, se alegrem, tenham um bom ânimo, sou eu, e se eu estou perto de vocês, vocês não precisam ter medo. Agora, eu estou falando sobre obediência, e aí, irmãos, eu vejo aqui algumas lições interessantes. Por que nós temos dificuldades de obedecer? Jesus está em pé nas águas, os discípulos passando por grandes dificuldades. Jesus diz: sou eu. E aí Pedro, com aquele ímpeto, ele vira para Jesus e diz: se és tu mesmo, manda que eu vá até o Senhor. Da maneira que eu estou vendo aí, se eu for, eu realmente acredito que é o Senhor. E aí eu vejo uma lição importante para as nossas vidas nesse trecho da palavra de Deus, porque eu vejo, irmãos, que muitas vezes a nossa falta de obediência é porque nós realmente não sabemos quem é que está dando as ordens. Vejam que naquele momento os discípulos confundem Jesus com um fantasma. As circunstâncias daquela situação estavam impedindo os discípulos de verem que quem estava, não é, chamando Pedro para fora do barco não era um qualquer, mas era aquele que governa sobre tudo e sobre todos, aquele que tem autoridade para dizer para o vento: olha, cessa, e o vento cessa. Aquele que tem autoridade para dizer para as ondas: ó, se acalme, e as ondas se acalmam. E esta é uma grande dificuldade da vida cristã, porque nós, irmãos, como crentes em Cristo, muitas vezes não conhecemos o nosso Senhor da maneira que deveríamos conhecer. Não sabemos quem é que está dando as ordens, e ao não saber, temos dificuldades de reconhecer a sua voz como uma voz de autoridade sobre as nossas vidas. É interessante isso, né? Jesus chega lá no livro de João e ele encontra uma mulher tirando água, não é, do poço, a mulher samaritana. E depois de uma conversa com aquela mulher, não é, Jesus pede água, e aí vem aquela conversa toda, né? E chega um momento que ele diz para a mulher assim: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria para beber desta água, não é? Porque ela te saciaria, não é? Completamente. Mas Jesus diz para ela: se você soubesse, se você tivesse uma noção de quem é que está te pedindo água, você pediria para beber esta água, porque esta água te saciaria completamente. Certa vez Jesus curou um cego de nascença, e esse cego foi levado até as autoridades, e as autoridades perguntaram para o cego, né? Quem é que te curou? Quem é que fez isso? Esse não era o cego de nascença? Esse não era aquele que nasceu cego e agora está vendo? Quem é que fez isso? E o cego diz: olha, quem fez eu não sei, eu só sei que antes eu estava cego e agora eu vejo. Mas naquele momento o cego não sabia quem era aquele que tinha dado autoridade, ou tinha dado uma palavra de autoridade para que os seus olhos pudessem ser abertos e desvendados. No caminho de Emaús, diz a Bíblia, não é? Os dois discípulos caminhando tristes, não é? De repente aparece um terceiro personagem naquela caminhada, e eles discorrendo no caminho, o terceiro personagem pergunta: sobre o que vocês estão falando?
E aí os dois discípulos dizem: você é o único que, estando em Jerusalém, não sabe das últimas notícias? Que Jesus, aquele homem poderoso em palavras e obras, não é? Foi morto e sepultado, já faz 3 dias que isto acontece. E a Bíblia diz que eles não reconheceram que quem estava caminhando com eles era o Senhor Jesus. Irmãos, há uma grande associação entre a falta de conhecimento e a falta de obediência, porque a obediência vem com a intimidade. Quando nós olhamos a vida de Abraão, aí há um exemplo totalmente oposto. Um homem que é chamado daquele que caminhava com o Senhor, amigo de Deus, e quando o Senhor lhe pede o seu filho, ele não questiona, ele pega o seu filho, leva em direção ao altar do sacrifício, estava pronto, não é, a poder fazer o sacrifício do seu filho em obediência à palavra do Senhor. E no momento em que ele tenta ali, não é, terminar aquele sacrifício, o Senhor o impede, dizendo: olha, você não precisa fazer isto, porque agora eu sei que você me considera acima de qualquer outra coisa. E é interessante, irmãos, essa associação. Quanto mais conhecemos aquele que dá as ordens, quanto mais conhecemos aquele que governa o universo, quanto mais nos debruçamos sobre esta palavra e nos identificamos com as características de Deus, mais fácil ou menos difícil é nós nos submetermos às suas ordens. Conhecer é fundamental para ter um coração voltado à obediência. Aqueles homens identificaram um fantasma no meio das circunstâncias adversas, mas não conseguiram identificar o seu Senhor, mesmo com a voz dizendo: não temais, tenham bom ânimo, não fiquem preocupados, eu estou aqui com vocês. Eles não identificaram a voz do seu Senhor. E Jesus, numa das suas palavras, ele diz: olha, eu sou o bom pastor, e as suas ovelhas, elas o quê? Conhecem a voz, conhecem a minha voz. É nesse sentido, irmãos, que nós precisamos entender que os nossos olhos às vezes são ofuscados pelas circunstâncias. As ondas batem, o vento sopra mais forte, as dificuldades começam a nos apertar e ficamos tanto focados naquilo que nos machuca, naquilo que nos preocupa, naquilo que nos estressa, naquilo que nos deixa ansiosos, que tiramos os nossos olhares daquele que tem autoridade sobre as nossas vidas. Precisamos conhecer o nosso pastor, precisamos ter uma intimidade com o nosso Senhor, a ponto dele dizer: vai, e ele vai, faça isto, e você faz, porque você tem tanta intimidade com ele, sabe que ele ama tanto a você, que cuida tanto de você, você tem tanta certeza disso, que chega um momento que você vai sair do teu barco, vai andar sobre as águas, vai de encontro ao seu Senhor, porque a certeza de que você sabe quem é que está te chamando, você sabe quem é que está dando ordens para você. E aí, irmãos, o que nos ensina aquele centurião romano que pede a Jesus para curar o seu servo, e aí Jesus disse: olha, eu vou lá. E aí ele manda um criado dizendo: olha, o senhor não precisa ir, porque eu sou, não é, alguém que tem autoridade, tenho soldados sobre a minha autoridade, e eu digo para um soldado: vai lá, e ele vai. Digo para o outro soldado: faz isso, e ele faz. Então, se tu deres apenas uma ordem, não é, o meu servo será o quê? Curado. Ali há um reconhecimento de uma autoridade.
ali existe um servo que conhece o seu Senhor. E aí Jesus vira, não é, para aqueles que estão perto dele e diz assim: olha, nem mesmo em Israel eu vi fé como a fé deste homem. Tem muito crente rebelde na casa do Senhor, que costuma se dar mal nas suas decisões, porque não ouve a voz do seu Senhor, trazendo as orientações para a sua vida, e não ouvem porque não tem intimidade com Ele, não o reconhece, não consegue entender quem é que está dando as ordens, quem é que manda, quem é que tem autoridade. E quando nós não reconhecemos quem tem autoridade, quem é que manda, quando nós não conhecemos quem é o nosso Senhor, só falamos de boca, mas não há um reconhecimento: olha, tu és o meu Senhor, se tu deres uma ordem, eu vou obedecer, com certeza as circunstâncias continuarão do jeito que estão, ou talvez piorarão. Mas a verdade é que aqueles homens saíram das circunstâncias adversas, porque reconheceram quem é que estava dando as ordens. Isso é fundamental, amém? A segunda lição e última que eu gostaria de trazer para os irmãos nesta manhã é que nós temos dificuldade de obedecer, não apenas porque a gente não sabe quem é que está dando ordens, mas também porque nós queremos permanecer na nossa zona de conforto. O que era melhor para os discípulos, mesmo com medo? Ficar dentro do barco ou dar um passo nas águas para ir em direção a alguém que eles não sabiam se era ou não era Jesus? Com certeza seria ficar dentro do barco. Se as coisas estão ruins, se as dificuldades são grandes, se o vento bate forte, se a onda, não é, já está balançando o barco de uma maneira muito complicada, eu ainda vou me atrever a sair do barco e ouvir uma voz que está me dizendo: olha, coloca o pé em cima da água que você não vai afundar? Está maluco, não vou fazer isso de jeito nenhum, porque a minha zona de segurança, de conforto, diz que mesmo no meio da dificuldade eu tenho que ficar onde? Dentro do barco. Mas essa é a grande dificuldade da vida cristã. Às vezes, irmãos, a orientação de Deus foge à lógica. É lógico você perdoar a quem te ofende? Pela lógica não é? As palavras do Senhor, às vezes, elas vão de encontro àquilo que você aceita como algo normal, palpável, mensurável, aceitável. Mas a obediência nos leva a dar passos em direção à saída da nossa zona de conforto. Jesus precisava tirar Pedro do barco para que a sua esperança não permanecesse no barco, que é falsa, mas nele. Ou seja, se Pedro não tira os seus pés de dentro do barco, ele ficaria, não é, com a sua esperança presa onde? No barco. O barco é a minha solução, o barco é a minha salvação. Mas o barco, irmãos, ele poderia furar, não é? O barco poderia virar, o barco poderia não chegar ao destino final. E é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Nós colocamos a esperança naquilo que não é permanente, naquilo que pode virar e nos levar a naufragar. E aí quando Jesus diz para Pedro: olha, vem para onde eu estou, ele está tirando Pedro da zona de conforto dele, para dizer para Pedro: olha, se você confiar, mesmo que o vento bata forte, mesmo que a onda esteja forte, você não vai submergir. Às vezes, irmãos, nós não temos a confiança necessária para dar passos de fé em direção
a mão estendida que o Senhor tem colocado diante de nós. Confiamos no salário que recebemos, confiamos na família que nós temos, confiamos no estudo e nos diplomas, nos canudos que nos são dados pelos homens, e isso tudo, quando vem o vento e as ondas, isso tudo não são nada. Quando o aperto vem, quando você se encontra sozinho, quando você se encontra oprimido, depressivo, ansioso, com dificuldades dentro da sua casa e da sua própria vida, nada disso manterá você de pé. Mas aquilo que vai manter você de pé é a palavra do Senhor que diz: vem para perto de mim, porque cada passo que você dá por sobre as águas, fora da sua zona de conforto, em direção à minha pessoa, manterá você livre de todas essas circunstâncias adversas. Amém, queridos? Eu digo que a palavra do Senhor diz que, subindo ambos para o barco, versículo 32, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, a obediência gera frutos, e gera frutos incalculáveis na vida do cristão. Mas que esta obediência seja verdadeira, nós precisamos saber quem é que está dando as ordens. Para que esta obediência seja eficaz, nós precisamos permanecer, mesmo que as ordens do Senhor nos levem a sair da nossa zona de conforto. Porque quando o Senhor nos tira da zona de conforto, primeiro é porque você está acostumado com ela, e acostumado com ela você não aprenderá. E segundo, porque Ele quer ensinar você a depender única e exclusivamente nele. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Vamos cantar este hino. Você pode abrir o hino de número 110A. É assim que está no nosso cenário, 110A. E ao cantar, reflita sobre aquilo que foi falado. Somos chamados à obediência. Somos chamados a vivermos uma vida que nos ensine a cada dia a confiar no nosso Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos, e cantar com alegria esse cântico 110A. Em Jesus confia, sua lei observar. Ó, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Só as irmãs agora. O inimigo ao que Cristo manda. Os irmãos agora.
grande prova de amor, comunhão no Senhor, veio crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Senhor, recebe a adoração do teu povo nesta manhã. Queremos ser servos obedientes, queremos aprender a confiar em Ti em toda e qualquer circunstância. Dá-nos, Senhor Deus, o desejo e o privilégio de conhecer-Te melhor, conhecer quem é que dá as ordens, quem controla as circunstâncias. Ó Senhor Deus, isso nos trará confiança e a alegria de sabermos que somos cuidados por Ti. Dá-nos também, Senhor Deus, a maravilhosa certeza de que mesmo fora da nossa zona de segurança, Tu nos dá a segurança que precisamos. Senhor, que não sejamos homens e mulheres que colocam a sua esperança naquilo que a traça, naquilo que a ferrugem corrói, mas que sejamos homens e mulheres esperançosos na palavra de Cristo, que nos garante que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Senhor, faz isto na nossa vida. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.